Muito bom, pessoal. Vamos agora para as perguntas, né? São muitas perguntas. Eu vou tentar, assim, algumas estão perguntando quase que a mesma coisa, então vou sintetizar e vou passando a bola para eles. Podem continuar enviando, até mais ou menos umas 8 a gente recebe as perguntas, até para a gente não esticar tanto assim o debate, tá? Uma que veio geral, né, perguntando para todos vocês, é a questão de revelar o time, né? E aí, assim, o Pedrosa está na geração que eu sou o time, pronto, acabou, né? O Vene e a Fernanda foram meus alunos na pós-graduação da faixa, né, de jornalismo esportivo. Os dois também sempre relataram, né? Eu sou esse time e pronto. E aí queria passar, né, essa bola entre vocês, porque perguntaram aqui também, Najib, se você já gritou o gol do seu time no ponto eletrônico junto em cima do narrador, nem em cima do coordenador. Cara, essa é a pergunta que mais me fizeram na vida em relação ao jornalismo. Pedrosa, o que você acha de eu revelar meu time? Eu sempre parto do princípio que é o seguinte: primeiro que a gente vive numa sociedade que infelizmente é muito violenta, né? Principalmente em relação ao futebol. Então, existem muitos profissionais que não revelam time e que trabalham em transmissões, essas nacionais, justamente para que eles possam se proteger. Porque, infelizmente, e eu já vi casos assim acontecendo, porque antigamente eu era repórter de rua, aquele cara que ficava rodando o estádio, de torcedores irem para cima de profissionais porque colocavam aquela instituição como se fosse algo maligno e os profissionais sofriam aquilo ali, ou porque, você é Vasco, por que você está falando do meu time? Então, tem muita gente, infelizmente, idiota, imbecil, tem muito marginal por aí, a verdade é essa, tá? Então, o fato dos profissionais também não revelarem seu time tem a ver com a questão social do nosso país. O outro ponto é que, dentro do jornalismo, e eu digo isso no ofício do jornalismo, existem ainda alguns locais e algumas empresas que preferem que você não fale seu time, justamente por essa questão de segurança, para você sempre prezar ali pela questão da imparcialidade. Porém, uma coisa que nunca foi trabalhada, e eu acho que já tivemos algumas figuras que revelavam seu time e são jornalistas extremamente competentes. Eu vou dar um exemplo aqui, o Mauro Betting, que é uma referência para mim, e ele fala que ele é Palmeiras, mas eu aprendi muito com ele o seguinte: não tem problema você falar seu time. Eu sou Vasco desde que eu nasci. O que me fez querer ser jornalista tem a ver com o Vasco. O futebol, me fez querer ser um jornalista esportivo justamente por causa do Vasco, que eu amei o futebol por causa do Vasco. Agora, a partir do momento que eu me propus a fazer jornalismo, antes de ser um influenciador de Vasco, eu sou jornalista. Então, a gente estava aqui falando, o PC falou, o Pedrosa é um setorista de Vasco, o Barreto falou sobre o canal no YouTube, quando é mais nichado e tudo mais. Por quê? Ali, gente, por mais que eu fale só para a torcida do Vasco ou para a maioria da torcida do Vasco, antes de eu ser um influenciador, eu tenho que ser jornalista. Então eu tenho que estudar o Flamengo, eu tenho que estudar o Botafogo, eu tenho que estudar o Fluminense, porque senão, sabe o que vai acontecer? Eu vou falar besteira. E o meu crédito como jornalista, ele vai por água abaixo. Eu vou me tornar apenas um clubista. E eu não quero ser um clubista. Eu falo no SBT Esporte Rio todo dia de Vasco, de Flamengo e de Botafogo. Então eu tento me inteirar sobre aqueles times ali da mesma forma ou até mais do que eu me inteiro do Vasco. Porque do Vasco eu já sei. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar Flamengo, Fluminense e Botafogo. E aí, o que me protege sempre? O conhecimento, a informação. Então, é claro que vai ter flamenguista, botafoguense, tricolor que pega no meu pé na internet e isso é normal. Infelizmente, a gente sabe também que a internet dá voz para muitos idiotas. Agora, eu já cansei de ir a jogos do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo e as pessoas me pararem para tirar foto comigo. Pô, eu gosto de você, cara. Eu gosto do seu trabalho. Isso é muito importante para vocês que estão começando agora. Gente, a internet não é a vida real. A vida real, ela é muito mais doce. A vida real, ela é muito mais tranquila. As pessoas são muito mais legais na vida real. Muitas vezes, o Dandan comentou aqui sobre fazer transmissões e depois ir para a internet, receber mensagens, porque as pessoas têm um acesso muito fácil a gente. O máximo que você pode fazer, cara, é dar uma olhada e filtrar aquilo ali. Porque, infelizmente, o ser humano ele tem uma mania feia de... Na sua foto tem 10 mil curtidas, mas tem 30 comentários falando mal de você. Você vai se apegar aos 30 comentários falando mal de você. E você não vai se apegar às 10 mil pessoas que estão curtindo o seu trabalho. Então, internet é sempre para filtrar. Se você hoje pensa em trabalhar com comunicação e em aparecer, eu aconselho de verdade você fazer uma terapia, porque tem muita gente maldosa. Não é sacanagem, não é sacanagem. Para você se manter sã, para você se manter com a cabeça limpa, porque é muito complicado você sair de um jogo, abrir o Twitter e ver um monte de gente que não sabe da tua luta, não sabe do teu trabalho, não sabe o quanto você estudou, não sabe quantas horas você ficou acordado falando mal de você.
Eu não estou falando isso que a gente não erra não, tá, gente? A gente erra, mas nunca por negligência. Errar acontece, mas nunca porque você não se preparou, nunca porque você não procurou se informar. Então, para vocês que estão vindo numa geração que vai receber ainda mais esse tipo de comentário, como eu recebo, o carinho na vida real é infinitamente maior. Se apegue a isso sempre, sempre. Em relação ao time, eu falo meu time porque eu acho que a gente também tem que fazer uma conscientização. Pô, esse cara trabalha com futebol. Será que ele não tem time? Por que ele gostou de futebol? Porque ele gosta de, sei lá, do Chicago Bulls? Não, porque eu tenho time, eu gosto do Vasco, entendeu? Então, assim, todo mundo que faz o trabalho de comunicação, e no meu caso eu sempre falo isso, eu sou jornalista esportivo por causa do Vasco, porque eu aprendi a amar futebol por causa do Vasco. Então, eu acho que a gente tem que passar para as pessoas o seguinte: vira essa chave, respeita o cara. Independentemente do trabalho do time dele, o trabalho dele tem que ser isento, ele tem que se proteger com o trabalho dele. Então, é por isso que essa conscientização, e eu faço questão de ficar essa bandeira, de que as pessoas têm que começar a entender também que nós temos time sim, e isso não diminui a gente como profissional em momento algum. E essa relação com a internet que o Pedrosa falou, isso serve para o bem e para o mal, porque você também recebe muitos elogios, né, na internet quando você fica em evidência, e você não pode se apegar a isso, porque às vezes é aquele tapinha de ombro falso. Então, é muito importante você trabalhar, fazer uma terapia para virar narrador, virar jornalista, trabalhar com futebol. Eu, como narrador, eu não revelo meu time, nunca vou revelar. Quem me acompanha, mais ou menos isso, mas nunca vai ter meu vídeo falando. Porque eu não ganho nada com isso, eu não tenho o que ganhar com isso. Porque o torcedor do Vasco, torcedor do Flamengo, Botafogo, Grêmio, tem a mesma importância para mim, e não é hipocrisia, não. Diferentemente do que o Pedrosa falou, eu sou narrador esportivo, eu não sou narrador esportivo por conta do amor que eu tenho pelo meu clube. Não foi isso que me levou à comunicação. Foi a paixão pelo rádio. Através do meu pai, eu me apaixonei pelo rádio. Ele ouvia a Rádio Globo o dia inteiro. E aí foi me contaminando. Eu ouvia a Rádio Globo também, com 15, 16 anos, era domingo, de meio-dia à meia-noite. Então eu me apaixonei pela comunicação. Eu posso falar, mas eu sei que a maioria é assim, por conta do amor pelo time. Eu posso falar que eu sou narrador hoje pelo amor à comunicação, ao rádio, na sequência TV. Então, assim, revelar o time não me traz nenhum ganho, não me traz nenhum benefício. Muito pelo contrário, é ruim para mim, porque eu lido com todos. Eu trabalho com flamenguistas, tricolores, botafoguenses, gremistas, enfim. Então, Vascaíno não. Para mim não traz benefício, então não vale a pena revelar, não. No meu caso, essa decisão foi muito simples de tomar. Eu trabalhei a vida inteira em empresas que recomendavam que a gente não revelasse o time. Eu nunca revelei. Alguém aqui sabe qual é o meu time? Imagino que... Não? Então, fui bem na missão, né? Eu achava que era um segredo mal guardado. Arsenal, claro que eu estou até com a camisa aqui do gol do Bergkamp. Mas isso eu acho que eu gostaria de tocar mais no ponto da nova geração. Porque eu respondi uma pergunta sobre isso, acho que foi na minha última turma. Uma aluna disse assim: professor, eu estou querendo tatuar um escudo do Botafogo. Aí, o que o senhor acha? Eu falei, bom, eu acho do seu corpo suas regras primeiro, para começar, né? Você que decide. Mas, com relação a seguir na carreira, o que eu acho é o seguinte: essa geração está toda tatuada, né? Não precisa ter o escudo desenhado no corpo para eu saber o time de vocês. Aqui eu já sei, né? Meia dúzia, pelo menos. E com 5 minutos na internet eu descubro todos os outros. Né? Não que eu descubra da sala toda em 5 minutos, mas para cada um de vocês, me dão nome, né? Eu acesso ali uma rede social, fotos, troca de mensagens e tal. Então, eu acho que vocês já nascem num contexto diferente e acho que isso vai deixar de ser uma preocupação no jornalismo por imposição dos tempos. Só falar rapidão, que alguém perguntou se o... Não, eu nunca gritei gol, mas eu já fiquei muito puto uma vez com um gol perdido do meu time, e eu descobri naquele dia que aquilo me atrapalhava no meu trabalho, porque eu fiquei completamente cego naquele momento, e ninguém me conhece, né? Eu sou atrás das câmeras, eu sou Flamengo, o gol que o David perdeu contra o Vasco. Aquele dia eu saí do prumo,
eu saí do prumo, assim, eu fiquei ali uns 5 minutos cego, assim, não era o Flamengo de hoje, vencedor, então... Até porque você ficou vendo o replay. Eu fiquei transtornado, todos os ângulos possíveis. A gente ficou voltando a imagem, eu saí do prumo, e aí aquela foi uma reflexão que eu fiz naquele dia, assim, eu falei, cara, isso não pode. Então, sei lá, na final da Libertadores de 2019, eu estava lá, no momento de maior alegria, talvez da geração que torce para o Flamengo, eu estava absolutamente sério dentro do controle e depois eu fui comemorar o título. Eu queria só fazer um testemunho da galera que está no vídeo, e eu acho que isso é importante porque eu estou atrás e eu estou vendo eles, enquanto eles estão narrando, eu estou vendo a câmerazinha lá no Dandan, a câmera espia. O Dandan grita gol do time dele como ele grita gol do maior rival do time dele. Não existe isso. O narrador, ele torce para ele. A gente tem um grande narrador lá que torce muito para ele. Então, assim, naquele momento, é o teu trabalho que está em jogo. Óbvio que quando acaba o jogo, você fica puto, você fica chateado, você pode até durante o jogo mesmo falar assim, puta, o cara perdeu o gol desse, David. Mas se você sair do seu prumo naquele momento, você vai colocar em risco o seu trabalho. Então, assim, eu nunca vi o Dandan mudar a narração dele, e eu já acordei no Dandan várias e várias vezes. Botafogo agora contra o Bragantino, né? Quarta-feira. Eu nunca vi o Dandan sair do prumo dele num jogo do time dele. Perdendo, ganhando, caindo, não caindo. Então, eu acho que isso a gente leva muito mais para o nosso imaginário do dia a dia do que propriamente para dentro da nossa profissão. E uma coisa que eu acho que todo mundo aprendeu no jornalismo, e eles muito mais do que eu, porque eles estão no vídeo toda hora, mas eu levo isso para mim também, é que a gente passa a respeitar muito os rivais do nosso time assim. Então, eu, como Flamengo, antes, eu não gostava do Vasco, não queria. Hoje, eu gosto do Vasco, gosto da torcida do Vasco, eu sei respeitar o Vasco, sei respeitar o Botafogo. Claro que a gente brinca no nosso íntimo, mas a gente aprende que os outros times são importantes até pra gente mesmo. Entendeu? Do Fluminense também, perdão. Bom, eu entendo que o ambiente é muito hostil para esse tipo de revelação. Quer dizer, eu fui construído, eu sou de uma outra geração, eu fui construído dentro dessa hostilidade. Sempre me chamou a atenção, porque o brasileiro ele é muito peculiar, né? Então não há encontro ou caminhar na rua, em que alguém não pergunte, eu ouço essa pergunta já há algum tempo, qual o time pelo qual eu torço. Mas eu nunca vi, e isso me chama muito a atenção, essa curiosidade de saber em quem o jornalista político votou. Isso não interessa às pessoas. Para você ver o grau de envolvimento que tem o futebol. O futebol, o cara me encontra e aí chuta, Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense. E muitas vezes a preservação da divulgação passa pelo sentimento de que o seu trabalho vai ser analisado a partir do instante que você disse o time pelo qual você torce. Essa revelação, ela vai te acarretar muito mais problemas do que conforto, porque sempre, na maioria das perguntas, por trás dessa pergunta, sempre o que está embutido é como eu vou avaliar o trabalho desse cara. No jogo tal, ele falou isso porque ele torce. No jogo tal, ele falou isso porque ele não torce, ele não gosta desse time. E essa régua de avaliação, ela, se puder ser evitada, é claro que a geração de vocês não vai evitar. A geração de vocês está crescendo num outro cenário em que há a hostilidade, mas também há o enfrentamento. E muita gente, e aí o testemunho aqui do Pedrosa é de vamos ignorar, quem fala... enfim, nós temos aqui nessa mesa 2 profissionais. Eu tenho Instagram, mas eu creio que o Marcelo nem Instagram nem Twitter tem. Eu não tenho Twitter. Então, eu também não me ligo nesse tipo de repercussão, porque eu sei que há um prazer sádico em quem transita por essas redes de torturar a pessoa, de mexer com a pessoa. Eu me lembro que nós fizemos, ano passado, eu e o Dandan, o jogo Sergipe e Botafogo, Copa do Brasil. O árbitro era o Braulio da Silva Machado, ele acrescentou 7 minutos.
7 minutos, o Botafogo empatou, o jogo termina bem a brasileira, tumulto, cerca o juiz, e de repente começou a haver dentro da transmissão uma série de interferências, de vozes, e o Dandan, o narrador é o dono da transmissão ali, o Dandan falou, pô, gente, calma, vamos falar um de cada vez. Cara, isso virou poxa, narrador interfere, onde já se viu. Ele fez apenas o seguinte, ele se preocupou com quem estava vendo a transmissão, porque uma regra básica em televisão, seja em programa esportivo, seja em transmissão, assim, não pode todo mundo falar ao mesmo tempo, porque quem está em casa não vai entender. Essa foi a preocupação dele. E aí, é óbvio, foi grosseiro, olha só. Imagina, ele pensou apenas no bem-estar de quem estava assistindo a transmissão. Revelar um time, que para vocês é algo ainda bem menos incômodo, significa que qualquer comentário vai ser associado diretamente ao time pelo qual você torce. Pode ser até dizendo o seguinte, que você é mais rigoroso com o teu time, que você é implacável com o teu time, isso vão dizer os torcedores daquele time que você revelou torcer. Outros vão dizer, está vendo como é que ele é parcimonioso? Então, esse ambiente hostil, pelo menos a minha construção, foi num ambiente muito hostil. Eu já passei sufoco em estádios, já saí escoltado por polícia. Eu sei o que é uma situação hostil a esse ponto. Então, eu prefiro sempre me preservar. Só um exemplo Claro, pode falar. fresco disso. Ontem eu botei no Twitter, aliás, eu saí do Twitter, estou avisando aqui, não vou falar mais nada lá. Najib já brigou comigo, Pedrosa. Amanhã eu posso voltar, vamos ver. Eu botei lá que dificilmente o Flamengo vai perder o Campeonato Brasileiro e Copas, porque dificilmente em 38 rodadas o Flamengo, com o time que tem, não será o time que vai vencer mais jogos e tal. A torcida do Vasco está dizendo que eu sou Flamengo, e a do Flamengo está fazendo uma corrente anti-zica, dizendo que eu estou zicando, cara. Então, assim, olha lá, tweetou, né? Aí, brincadeira, mano. Então é isso, cara. Fresquinho o negócio.